Acabei de sair para dar uma corrida aqui, me deparei com essa igreja e coincidentemente eu vim me ocupando a mente pensando sobre a situação cada vez mais cotidiana que nós estamos tendo de pastores que estão se suicidando. Eu fiz uma postagem essa semana e um amigo muito querido me escreveu lá de Portugal, me exortou, me convenceu rapidamente de tirar aquele post do ar. Foi o que eu fiz e na verdade o post eu escrevi: pastor, tá difícil? Vai fazer outra coisa. E ali eu usei um texto que diz: pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Quando nós estamos falando do ministério pastoral, nós estamos nos referindo a uma vocação. Sabe qual que é o problema quando um pastor ele começa a ter crises? E aí eu acredito que nós estamos tendo uma crise ainda mais constante pela comparação. A rede social, ela nos seduz a entrarmos em uma corrida de ratos baseada em comparação. Então, na verdade, existe dentro de nós uma paixão, existe dentro de nós um sonho grande de fazer coisas grandes, de ser grande, de ser importante. Só que o nosso problema é que nós colocamos pastores à frente de igreja. E lugar de pastor não é à frente de uma igreja. Lugar de pastor é à frente de pessoas. Paulo não era um pastor de igreja, Paulo era um apóstolo de igreja. O ministério e a vocação apostólica, na verdade, é o ministério que fundamenta, que estabelece a igreja. A questão é que pastores estão tomando a frente de igreja numa função apostólica e aí começam a gemer, começam a ter problemas emocionais. Por quê? Porque um pastor, ele tem uma vocação e essa vocação é de cuidar das pessoas. E aí eu percebo muitos pastores reclamando, eu percebo muitos pastores murmurando, e quando eu falei, pastor, vai fazer outra coisa, eu estava me referindo a pastores que não entenderam que é inerente da vocação pastoral o nosso envolvimento nos problemas das pessoas. É como você trabalhar de desentupir fossa e de repente você chega na fossa, abre a tampa e você começa a ter náuseas e ter muito nojo. Se você tem nojo, você não pode ser um desentupidor de fossa. Um desentupidor de fossa, ele não pode chegar num lugar e reclamar que a fossa está muito fedida ou que tem muita sujeira dentro da fossa. A função do ministério pastoral é apacentar o coração das pessoas e é inerente na função pastoral você encontrar problemas seríssimos emocionais nas pessoas. Só que a questão é que os nossos pastores estão despreparados, são pessoas que não têm o coração blindado e eles se envolvem emocionalmente no problema das pessoas. Então, num problema matrimonial, ele leva esse problema de matrimônio para o seu matrimônio. Um problema de filho com drogas, ele leva esse problema do filho drogado de outra pessoa para a sua casa. E, na verdade, existe uma mistura de sentimentos onde os pastores eles acabam se descarrilhando. Paulo ele fala para a igreja de Filipenses dizendo o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é honroso, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O seu pensamento é uma vasilha, seu pensamento é um lugar onde, se você não ocupar ele com o que deve ser ocupado, outras coisas entrarão no lugar dessa ocupação. E eu fico pensando, grandes homens, os homens mais ricos do planeta, não terminaram a vida se suicidando. Vamos começar por Salomão. Salomão estava numa crise, numa angústia, e ele nem era pastor diretamente como pastores de igreja. Salomão só era o cara mais rico da história. Você acha que esse cara não tinha problema? Você acha que esse cara ele não tinha uma igreja grande? Que igreja grande é maior do que Salomão? Aí você vai para John Rockefeller, o cara do tempo moderno, considerado o homem mais rico do mundo, no mundo moderno. Bateu, hoje seria mais ou menos 400 bilhões de dólares o patrimônio dele. Esse cara ele movia o mundo, no mundo do petróleo. Que igreja grande é maior do que as preocupações de John Rockefeller? Você pega Andrew Carnegie, que é o pai do aço, onde os primórdios de Nova York, todos esses edifícios construídos, ele é o pai do aço. Ele fornecia o aço para os primeiros prédios da ilha de Manhattan.
Você pega o Morgan, que era o pai do bancário, que depois, mais tarde, se tornou o pai da eletricidade junto com Thomas Edison. Esses caras, eles viviam contextos, níveis de estresse muito mais profundos do que um pastor que tem meia dúzia de gente dentro de uma igreja. A questão é que nós não estamos ocupando o lugar do pensamento e outros pensamentos estão ocupando esse lugar. Esses grandes homens da história, eles diariamente se enchiam a mente de outras questões. A questão é que quando sua mente está desocupada, qualquer outro pensamento se aloja e é dali que vem as doenças emocionais. E o que eu quero dizer? Pastores, o problema emocional de vocês, primeiro, é comparação. Quando você se compara a outros pastores, naturalmente você se sente perdendo, naturalmente você se sente diminuído, naturalmente você se sente menos e menor. Pare de se comparar. Segundo, liberem as cadeiras aos apóstolos das igrejas. Saia da cadeira. Se você é um pastor e está tentando fundar a igreja, sai daí que você vai sofrer. Porque se você não aguenta a função pastoral para fundar uma igreja, vai só cuidar das pessoas. Deixa que o apóstolo, porque Deus ele distribuiu a cada um os seus ministérios através de Cristo. Cristo ele distribui cada um nos seus ministérios. Então, às vezes um pastor ele está num nível de estresse na igreja, não é por causa das pessoas, é por causa do salário, é por causa do dinheiro, é por causa das finanças, é por causa da conta que não fecha da igreja. Só que isso está inerente à vocação apostólica. Um cara que é apóstolo, isso não dói, isso não machuca, isso é normal. A questão é que os nossos pastores eles precisam parar de mimimi, porque se está pesado, se está difícil, provavelmente você está na função errada. A pessoa certa no lugar errado é prejuízo. Então, eu quero encorajar você, pastor, a você primeiro identificar qual a sua vocação ministerial. Segundo, entendendo sua vocação, analise a sua função ministerial. Não faça aquilo que Jesus não pediu para você fazer. E terceiro, entenda uma coisa, o reino de Deus, ele está sendo construído por seus filhos. Eu percebo alguns pastores que eles têm medo, eles se sentem invadidos por um temor de ficar fora daquilo que Deus está fazendo. Eles olham pessoas enchendo estádios, eles olham pessoas enchendo galerias de igreja, eles olham pessoas lotando templos às terças, às quartas, às quintas-feiras, e o culto deles nos domingos não chega nem na metade das 20 cadeiras que ele tem. E aí ele entra num pânico e fala, meu Deus, eu também queria fazer parte disso. Mas meu irmão, entenda que o reino que está sendo estabelecido por Deus na terra é a plataforma que Deus vai estabelecer os seus filhos. Se você é um filho, entenda que tudo que ele está fazendo na terra, no tempo certo ele vai chamar você a público e você vai subir na plataforma que outras pessoas estão edificando. Talvez não é o seu momento, talvez não é a sua hora. Talvez você não precisa fazer parte de nenhum núcleo de conselho de não sei o quê. A questão é que tudo que estão fazendo para você. Vai chegar o tempo de vida que você vai subir numa plataforma que o reino de Deus estabeleceu. E você pode ser o trabalhador da última hora, o que menos planejou, o que menos construiu, o que menos participou ativamente fazendo. Vai ser o último a ser chamado para ser aquele que vai palestrar, para ser aquele que vai ensinar, para ser aquele que vai se apresentar, para ser aquele que vai ser ouvido. Não tenha medo, é isso que me move. Eu não tenho medo de chegar atrasado no reino de Deus, porque o reino de Deus não funciona por ordem de chegada, e tudo que Deus está fazendo ao redor do mundo é para você. Participando disso ou não, direto ou indiretamente, entenda que é tua herança, é teu legado. Então continue enchendo estádios, continue escrevendo os livros, continue pregando no YouTube, continue estabelecendo milhares e milhões de igrejas, porque tudo isso é para o reino do meu Pai, tudo isso é para o reino do seu Pai, do nosso Pai. Entenda que tudo que acontece na terra, no reino de Deus, é a tua herança, é o teu legado. Então não é você sendo parte de um grupo A ou B, de uma denominação C, de um amigo do cabeça que está na frente do movimento não sei de onde, que você vai ter parte no reino de Deus. O reino de Deus é um reino para os seus filhos. Apenas tenha uma certeza, você é um filho amado de Deus e na hora certa, assim como ele enviou Samuel
para procurar aquele que estava escondido atrás das malhadas. E eu já falei alguns meses atrás aqui, a quem Deus quer estabelecer, Ele encontra. Então não tenha medo de não ser achado por Deus nos movimentos sobrenaturais que Ele está fazendo sobre a terra. Seja na Austrália, seja em Redding, na Califórnia, seja em Charlotte, seja em Floripa, seja em Curitiba, seja no Rio de Janeiro. Todos os movimentos, eles convergem para um reino sem paredes, um reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. E se você é um filho desse reino, entenda que você faz parte da Hillsong, você faz parte do Descend, você faz parte da Semana do Avivamento, você faz parte da Jubacap, você faz parte da Assembleia de Deus, das conferências dos Gideões, você faz parte, entenda. Mas vai chegar a sua hora e por isso apenas esteja certo de que você precisa estar preparado e Deus vai te chamar, como Ele chamou José nos dias de tormento e fome naquela terra, e aqueles que te venderam vão ser exatamente aqueles que vão se alimentar de você. Um grande abraço. Pastor, se está difícil, reavalia aquilo que você está fazendo. Pastor, cuidam de pessoas, apóstolos estabelecem comunidades, templos, igrejas locais. Não leve para casa problemas que não são teu. Blinde a sua mente e o seu coração e não se envolva emocionalmente nos problemas que são dos outros. Quando você, pastor, entender que se você tomar esse problema para você, isso não resolve o problema de alguém outro, você nunca mais vai tomar o problema de alguém. A viúva, o órfão, o estrangeiro, o deficiente, o especial, o mendigo, o leproso, o aidético, tudo isso dói muito. Só que isso não cura quando você se coloca no lugar da pessoa e começa a enfermar junto. Então, antes de você saber sobre o problema das pessoas, você estava muito bem. Por que você se deixa abater a partir do momento que você sabe dos problemas das pessoas? Isso não vai mudar nada no problema delas. Então, blinde a sua alma. Ocupe o seu coração com outros pensamentos e aí esses pensamentos suicidas, pensamentos de depressão, pensamentos de escassez, pensamentos de juízo, pensamentos de punição de Deus, pensamentos de... esses pensamentos eles não podem entrar num lugar que você não deixou. Se existem pensamentos hoje que estão te levando para um buraco, entenda que você precisa mexer nos pensamentos e não preparar o seu buraco, não tentar imobiliar o buraco para que o buraco seja mais bonitinho. Não, arranque os pensamentos. Pensamentos. Sua mente, o seu cérebro é o lugar mais poderoso da Terra. Eu creio que são nos nossos pensamentos que são os lugares celestiais, onde nós somos assentados em Cristo Jesus. Porque é no pensamento que a gente nasce de novo, é no pensamento que nós temos comunhão plena com o Pai. Então, cuide da saúde dos seus pensamentos. Um grande abraço, boa semana, bom fim de semana. E você que é pastor, continue fazendo o que Deus te chamou. Não faça nada além do que Deus te chamou para fazer, ou que você nasceu para fazer. Isso não vai te enfermar, isso não vai te deixar deprimido, isso não vai te deixar com pensamentos conturbados, tá bom? Se deixar, tem alguma coisa errada.